Pois bem, falamos de avaliação aeróbia, avaliação anaeróbia. Ok, como é que eu pego agora esses resultados e transformo em planilha de treino, né? Então, como eu tenho falado, a gente tá conversando aqui, ó. Basicamente, a gente tem 6 formas de treinar. Mesmo que assim, pode ser feito de 1 milhão de formas. Mas se a gente olhar e tentar classificar, basicamente são seis sistemas de treino, seis modelos. Abaixo do limiar anaeróbio, que é aquele treino de moderada intensidade mais longa duração, o famoso treino mais rodado. Um treino de moderada intensidade e moderada duração, são os treinos de limiar anaeróbio. E a partir dessas intensidades, vai se diminuindo o volume e aumentando a intensidade, como é o caso do treino de aeróbio 3 ou de VO2. Depois entraria nas séries mais anaeróbias, né, que nós chamamos aqui de AN1, ou série de tolerância à acidose ou de resistência anaeróbia. Tem várias nomenclaturas para o mesmo efeito fisiológico. Teste de treinamento de produção de lactato ou de potência anaeróbia lática e o treinamento de velocidade pura ou treinamento de velocidade anaeróbia alática. Esses treinamentos eles podem ser combinados, eles podem ser realizados com implementação, então paraquedas, pé de pato, né, nadadeira ou palmar, né? Então, eles podem ser classificados de acordo com a característica da série. Muitas vezes o técnico, o treinador, ele nem usa essas nomenclaturas, mas quando a gente olha o treino que ele faz, fica fácil classificar, né, de acordo com essas terminologias utilizadas para o treinamento. Na realidade, gente, isso é para facilitar, né, o entendimento e deve ser visto de uma maneira truncada, ok? É didático, na verdade, para ver para o atleta e o treinador e eventualmente quem está fornecendo a planilha de treino, para eles conversarem a mesma língua. Só para vocês terem uma ideia, uma forma muito prática, né, de inserção nas equipes que ainda não tem esse tipo de trabalho, primeiro é ir lá e assistir o treino e conversar com o treinador. Que treino que você faz? Eu gosto de fazer um de 800, né, 4 de 200 e 8 de 100, por exemplo. Ok. Em que intensidade? Mais fraco, depois mais forte, tal. Quer dizer, conversando com o treinador, vendo o nadador nadar, é possível classificar nessas nomenclaturas. Bom, mas e para ter certeza? Ao final, início, meio, final de série, né, a gente vai lá e coleta uma gotinha de sangue do lóbulo da orelha, início, meio, fim de série ou de treino, e a partir dos resultados é possível, e da característica da série, é possível classificá-las, né, nessas séries de acordo com a demanda metabólica. Ok? Vou mostrar para vocês uma aplicação prática que nós fizemos em Presidente Prudente, né? Que é liderar uma equipe muito boa lá da CEMEP, liderado pelo professor Pepe. Na época, tinha como Max, que hoje está na ABDA. Dois grandes amigos e que foram junto com a equipe também da Universidade de Santa Cecília na época, né? Que nós fizemos uma clínica bem interessante com eles. Bom, o que nós fizemos? Nós pegamos o que estava no livro, o que o Maglisco sugeria para a intensidade de treinamento, né, de Endurance 2, ou seja, treinamento de limiar anaeróbio, e dividimos os nadadores em 3 grupos. Olha que interessante. Um grupo fez 60 tiros de 50 metros, que de acordo com o Maglisco, por isso que não é tão simples pegar o resultado e aplicar. De acordo com esse autor, se eu faço um teste, né, de limiar anaeróbio, para que a intensidade, se eu fizer de maneira intervalada, corresponda à capacidade aeróbia, ou seja, o Endurance 2, de acordo com esse autor, os atletas deveriam nadar, né, descansando 30 segundos, em 115% em relação ao limiar anaeróbio. Quer dizer, deveria estar 15% acima. Em relação ao grupo 2, né, que eles fizeram 30 tiros de 100, seria 8%, são fatores de correção. E 14 de 200 a 102,5. Quer dizer, teoricamente, essa série deveria resultar numa concentração de lactato em torno de 4 milimolares, algo em torno disso. Porque, de acordo com a média populacional, essa é uma concentração de lactato que fica dentro da zona 2 de treinamento.
Pois bem, então nós fizemos, né? Então, 60 de 50, 30 de 100, 14 de 200, descansando 30 segundos com base nas avaliações fisiológicas. Olha que legal. Então, o que nós concluímos? Que essa série, que é chamada, né? Que se a gente seguir a risca, seria uma série de Endurance 2 ou de Aeróbio 2 ou A2, né? Como a gente chama. Na realidade, ela não é. Ela é uma série de A1. Olha a concentração de lactato. Uma série que ficou fraca, muito fraca. E os técnicos falaram, né, olha, essa série tá fraca a intensidade. Eu falei, não, mas vamos fazer para ver se está batendo com o que o livro está falando. E a gente viu que não. Quando nós fizemos os 30 de 100, já conseguimos uma aproximação maior. Ó, olha lá. Né, porque tem uma outra questão que é a estabilização do lactato. E por que é importante esse tipo de avaliação? Porque tem individualidade também, olha só. Porque mais importante do que a concentração do lactato é olhar para o atleta e verificar para ele qual que é a concentração ideal para que o lactato fique estável. Por que estável? Porque esse tipo de treino é um tipo de treino que a gente busca a maior intensidade, onde ainda ocorre equilíbrio entre produção e remoção de lactato. É o que nós chamamos de steady state, máximo steady state. Então, se o atleta faz uma série intervalada, percebam, esse atleta aqui é um atleta velocista. É natural desse atleta produzir muito lactato. Então, se eu não monitoro o treino dele, eu digo que ele está treinando muito forte. Mas olhem, pessoal, percebam aqui, ó, o lactato está estável. O que significa isso? Significa que o que ele produz de lactato, o organismo consegue remover e utilizar. Então, ele está em equilíbrio dinâmico aqui. Se eu só olhasse para a concentração, eu ia falar, puxa, esse atleta aqui ele está muito cansado, ele está treinando muito forte. Mas não, é uma característica desse nadador, porque ele é velocista. Normalmente, os velocistas conseguem produzir muito mais lactato do que essa nadadora aqui, ó, que é uma nadadora de fundo, nadadora de 1.500. Normalmente isso acontece. Pela própria necessidade, muitas vezes é a tipagem, o tipo de fibra muscular, as características do treinamento, né, fizeram com que eles assumissem características mais anaeróbias ou mais aeróbias. Tá? Então dá para individualizar o tipo de treino com base no comportamento do lactato e não só na concentração de lactato. Por exemplo, esse daqui, ó, esse nadador, o treino está muito forte para ele. Ó. Por quê? Porque do meio da série até o final, olha quanto subiu o lactato. Estava em torno de 6, e ao final do último, do 30º de 100, foi lá para 10. Para esse nadador, a série ficou forte, porque não por causa da concentração, mas porque o lactato não ficou estável. Ok? E a média da equipe é o que vocês estão vendo aqui. Fizemos o mesmo para 14 de 200. Olha só que interessante. Também a maioria apresentou estabilização, mas 2, ó, o amarelo apresentou uma leve redução. Desculpe, 3, ó, o amarelo. O rosa, uma leve redução. Então, para esses 2 nadadores, esse treino está fraco. A gente deveria, né, aumentar um pouco a intensidade. Mas para o nadador aqui, ó, para o nadador azul, esse azul clarinho aqui, ó, está muito forte, porque o lactato ele não apresentou estabilização. Então para 3, né, com base nesse monitoramento, né, nós devemos aumentar a intensidade aqui, e para um nadador, ó, diminuir drasticamente. E para os demais, nós acertamos a intensidade, porque apresentou estabilização. Ok? E na média, realmente, né, deu a impressão que foi uma série adequada. E fizemos a mesma coisa para uma série que nós chamamos de série de tolerância à acidose. Desculpe, uma série de VO2 máximo, para melhorar, né, a potência aeróbia máxima, ou aquela famosa série de A3. Então, o que se espera? O que se espera é que nessa série os nadadores fiquem por volta, com uma concentração de lactato por volta de 8 milimolares. Então, nesse caso, essa é uma série que a gente poderia forçar um pouco mais os atletas, porque na média eles acumularam pouco lactato. E olhando, olha só, o comportamento do lactato, muitos apresentaram estabilização ou até redução. Então ficou uma série realmente fraca. Tudo bem? Ok.
Então, avaliação aeróbia, avaliação anaeróbia, prescrição do treinamento aeróbio e a prescrição do treinamento anaeróbio. A prescrição do treinamento anaeróbio normalmente é realizado com base nas características da série. Então, por exemplo, uma série de tolerância à acidose. 6 tiros de 100 metros, né, com a melhor média e máxima intensidade. Ou melhor, né, 6 de 100 metros com a melhor média, descansando por volta de 4 a 6 minutos, por exemplo. É um exemplo só. Esse tipo de treino ele pode ser feito de 1 milhão de formas, desde que a lógica seja seguida, que é o quê? É o atleta realizar o esforço em alta intensidade, gerar uma perturbação metabólica, sentir desconforto e ainda treinar, né, sentindo esse desconforto que é o causado pela acidose e que, em tese, né, daria uma maior condição de tolerar os esforços e, teoricamente, ele melhoraria o final das provas. Ele daria final de prova para o atleta. Bom, e qual que é a pergunta que se faz, né, que a gente tem feito? Primeira, vale a pena misturar, né, fazer treinamento, por exemplo, para membros superiores, e aí fazer esforços, ou nadar com paraquedas? Então, a gente fez uma série simulando, né, exatamente esses elementos. Então, a série consistiu de 8 esforços de 50 metros, descansando 2 minutos. Entre cada esforço, eles faziam 10 apoios, como vocês estão vendo aqui, tentando usar o ciclo alongamento e encurtamento, e depois eles faziam o tiro máximo com paraquedas pequeno. Então, sem dúvida, essa é uma série anaeróbia. Pelas concentrações de lactato que vocês estão observando aqui, ó. Bastante elevadas, quase atingindo aqui um teto fisiológico, né, por volta de 15 milimolares, é uma concentração bastante elevada. Vocês estão agora, quem está nos assistindo aqui, se não estiver fazendo exercício, sentado como eu, vocês devem estar com algo em torno de meio milimolar na corrente sanguínea. Quando vocês estiverem em algo em torno de 4 milimolares, seria uma intensidade, né, que vocês aguentariam meia hora de exercício, mais ou menos meia hora de exercício, algo em torno de 4 milimolares. Em torno de 8 milimolares, vocês estariam numa intensidade perto da intensidade de VO2 máximo, e aqui vocês já entram, né, o nadador já está tranquilamente numa zona anaeróbia. Ele deve melhorar um pouco o VO2 máximo dele, mas não é uma série ótima para melhorar VO2, esse tipo de treino. E sim para melhorar condicionamento anaeróbio.